Então, boa noite, né, para todo mundo aí. A gente vai dar, então, continuação naquela, naquele sistema, tá? Principalmente de abastecimento ainda. Aí a gente está falando de tratamento de água potável, ok? Dando continuidade. Na aula passada, nós vimos, então, né, as unidades do sistema de abastecimento de água. Nós vimos, né, a importância do sistema de abastecimento, né, e tratamento e tudo mais. Nós vimos a quantidade de água, né, quais são as demandas, o que altera essa quantidade de água, quais são as exigências, né, então, de população, né, de consumo e tudo mais, dependendo do tamanho do município, dependendo do clima e tudo mais, certo? Nós falamos sobre manancial, né, que são os locais onde são capturadas lá as águas e tudo mais. E nós vimos também sobre o sistema de captação, beleza? Então nós paramos aqui. Hoje a gente vai ver o restante do sistema, tá? Então a gente viu esse sistema até agora, a gente viu sobre os mananciais, né? E a gente viu sobre a captação aqui, então o 1 e o 2. Hoje a gente vai ver sobre os reservatórios, a gente vai ver sobre as adutoras e a gente vai ver sobre a distribuição. Sobre o sistema de tratamento, eu vou passar hoje só um esqueminha, um simplificado do sistema de tratamento, porque depois, na próxima aula, a gente vai ver só sobre o sistema de tratamento de água, beleza? A gente não vai ver sobre o conjunto. Tranquilo? Conseguiram entender? Então, a gente já viu sobre o manancial e sobre a captação, as formas e o jeito de captação. Depois, a gente tem uma sequência que a gente chama de adutoras, tá? Essas adutoras, ela pode ser tanto aqui de água bruta, que a gente fala, que é o número 3, que é a água antes do sistema de captação, de sistema de tratamento, desculpa, e a gente também depois tem as adutoras de água tratada, né, que é o 7 e o 9 aqui, porque é uma água que já passou pelo sistema de tratamento de água, então já é uma água potável, vamos dizer assim, ok? Que é destinada para distribuição aqui. As adutoras, então, ela trabalha na condução dessa água, tá? Ela conduz essa água tanto do manancial até o sistema de tratamento e ela conduz do sistema de tratamento até a distribuição das residências, ok? E aí, o que acontece, então? A gente já viu daqui para trás. E aí, a gente vai ver, então, as adutoras, que é isso que eu estou falando com vocês. É um sistema de tubulação, né, que conduz essa água, ou a água bruta, saindo do manancial até chegar na estação de tratamento, ou da estação de tratamento até o nosso sistema lá de distribuição. E aí a gente tem um conjunto, né, de tubulação que faz esse transporte, ok? Ela pode ser transportada por diversos tipos de tubulação, por diversas bitolas, né, e por diversos materiais. A gente vai ver isso aqui, ok? Então, a gente pode ter ela, né, passando por cima de algum tipo de rio e tudo mais. O importante é que vocês entendam que é basicamente o transporte, né, dessa água, seja ela uma água bruta ou uma água tratada. Outra coisa que acontece muito com as adutoras, né, na adução, é que essa adutora, ela sempre tem muita pressão, tá? Dificilmente a gente trabalha com a adução por gravidade. A gente até tem, a gente vai ver aqui, mas dificilmente a gente trabalha com a adução, né? A gente tem adutoras por gravidade. Quase sempre ela tem pressão, tá? Porque é um sistema que é bombeado. E aí, quando a gente tem algum tipo de vazamento, algum tipo de rompimento, muitas das vezes ela causa muitos estragos, porque como ela tem muita pressão, ela pode abrir crateras, ela pode estourar, né, e vazar muito conteúdo, muita água, seja ela bruta ou tratada. É importante que vocês entendam que a gente não está falando de esgoto,
tá? Porque o sistema de esgoto, ele não trabalha sob pressão, tá? Quase sempre, 95% das vezes, o sistema de esgoto, ele é sobre gravidade, beleza? Para a gente não ter que bombear água suja, sabe? Então, né, fica inviável a gente bombear esgoto. Então, quando a gente tem vazamento de esgoto, ele geralmente é causado por entupimento no sistema, né? E aí ela vaza, né? Ela acaba brotando na superfície ou nas tampas de bueiro mesmo, alguma coisa do tipo. Quando a gente tem esse tipo de estrago, esse tipo de vazamento aí, é porque é de adutora, tá? Ela faz esse estrago ou ela costuma brotar em outro lugar, né? Porque ela vai abrindo caminho no subsolo e até achar um ponto fácil de soltar. A gente vê isso muito aqui, a Copasa, um cara da Copasa com um negocinho, tipo aquele negócio de médico, né, no asfalto, para descobrir onde exatamente está o rompimento da adutora. Porque não quer dizer que no local onde está vazando, né, que a água está saindo, não quer dizer que é exatamente ali o local do rompimento. O local do rompimento pode ter sido em outro lugar e a água, por causa da espessura do asfalto e tudo mais, ela custou achar um lugar para poder vazar, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma observação para fazer, só me interromper aí, tá? E aí a gente vai ver, então, os tipos de adutora. Igual o que eu falei com vocês. Quase sempre a gente tem essa adutora por pressão, mas a gente também tem ela por gravidade, tá? Então, quando a gente tem uma adutora por gravidade, a gente tem tubos, né, abertos ou fechados, né? Ela pode ser só uma canaleta, né, ou pode ser um tubo mesmo, para poder utilizar ela como gravidade. E aí, ela sempre tem, quase sempre, ela não é cheia, né? A tubulação não funciona cheia, que a gente fala, porque ela vem aqui em cima numa caixa de passagem, né? E da caixa de passagem ela desce por gravidade até o reservatório. E aí, como ela está descendo por gravidade, ela não ocupa, ou ela, nesse caso aqui, a gente pode ter um condutor livre, né? Que é como se fosse uma canaleta e ela escorre ali. Mas mesmo que seja um tubo fechado, como não tem pressão, ela não tem água em todo o volume inteiro, né? Então ela sempre tem, ela não funciona, a tubulação não funciona sempre totalmente cheia, tá? Então ela pode ser sim por gravidade. A gente utiliza em poucos casos, mas ela pode ser. Vem muito da primeira aula que a gente teve sobre aqueles condutores, né? Que a gente estava falando de água, né? Do período romano e tudo mais, para poder conduzir essa água. Quase sempre ela era aberta, né? E aí era só uma canaleta onde essa água descia. E aí, nesse caso, ela descia por gravidade, né? Porque a gente não tinha tecnologia para bombeamento e tudo mais, beleza? Os aquedutos lá. Tranquilo? A gente pode ter a adutora por gravidade quando a gente tem ela com a condução forçada, tá? E aí ela tem uma pressão interna. Nesse caso, ela vai ter sim o tubo todo preenchido, tá? Por quê? Porque aí a gente vai ter um sistema de gravidade, mas como a gente tem a pressão interna superior à atmosfera, e aí a gente retira aqui do fundo da tubulação, né, do reservatório, essa tubulação vem toda cheia e por pressão, né, por gravidade, a pressão exercida pela gravidade, ela vai chegar aqui em cima, beleza? E aí ela pode ser no sentido ascendente ou descente, porque aí aqui ó, ela está descendo e depois ela ainda sobe, desde que a caixa de baixo ela ela esteja no nível abaixo, né? Que é essa linha piezométrica que a gente fala, porque é a linha do nível da água, tá? Então, o nível da água aqui tem que estar abaixo desse aqui. Então, ela vai descer aqui e ela vai subir até esse nível. Daqui, ela pode descer de novo, então ela desce, depois ela sobe até aqui.
como os reservatórios eles estão em níveis diferentes, essa água consegue chegar aqui. Isso só vai funcionar, né, nessa adutora por gravidade se a gente tiver todo fechado e em níveis diferentes. Se essa água aqui estiver no mesmo nível dessa aqui, ela vai no máximo igualar aqui. Se ela estiver mais alta, aí não vai funcionar, né? É o mesmo esquema lá da mangueirinha de nível, beleza? A água ela tende a manter o mesmo nível aqui. Então, se a gente tiver essa caixa aqui até nessa altura aqui, vai funcionar, beleza? Então, nesse sistema aqui, ela funciona por gravidade, mas é um sistema forçado, ele é todo fechado. É diferente desse sistema aqui, que pode ser aberto, ok? Tranquilo? A gente pode ter uma adutora por recalque, né? Para adaptação do nível inferior. Então, acontece a mesma coisa. Eu tenho aqui o nível por a água vindo por baixo do reservatório, e aí ela vai descer também por recalque. Ela vai descer aqui e vai chegar no reservatório elevatório, na estação elevatória. A gente vai ver sobre a estação elevatória. Então, o nível vem aqui e a água, na verdade, está desse sentido aqui, da esquerda para a direita. Tá? Então, eu tenho a água aqui e, por sistema de recalque, eu vou subir essa água até para o reservatório aqui, mantendo a linha de nível. Beleza? Quais são os fatores, então, determinantes para a utilização de material? Eu falei com vocês que nós temos alguns materiais, diferentes materiais para a utilização né, desse sistema de adução. A gente precisa entender a condição do funcionamento hidráulico, né? Então, isso que eu estava falando, então, se é um nível mais alto, se é um nível mais baixo, que é lá praticamente a mecânica dos fluidos lá, né? Que vocês vão ter ou já tiveram, não lembro a grade. Mas para vocês poderem entender essas coisas. A pressão interna e a durabilidade do material perante as características do solo, né? Então, dependendo do tipo de solo, eu posso usar o metal, por exemplo, uma adutora de metal. Mas dependendo do tipo de solo, se for um solo, né, que vai diminuir a durabilidade do meu material, eu vou ter que usar um PVC, por exemplo. A gente vai ver essas diferenças. A carga externa, né? Então, se vai ficar passando carro em cima, essas coisas do tipo. Não, então, qual tipo de carga eu tenho em cima da tubulação, passando por cima da tubulação. A natureza da água transportada, né? Então, que tipo de água que se é uma água limpa, né? Uma água potável, se não se vai contaminar a minha água ou não. Se for uma água que vai antes do estação de tratamento, se é depois, e principalmente os custos, né? Então, quanto que vai me custar essa tubulação para poder montar toda essa adutora, ok? Então, aqui só para a gente ter uma tabelinha com esses tipos de material para adutora e com algumas características. Então, sempre nós temos o material e nós temos pontos positivos e pontos negativos. A gente está acostumado muito com a tubulação de PVC, né? Seja ela para adutoras ou para a distribuição interna. Então, ela tem assim, lados positivos. Longa durabilidade, é mais utilizada em pequenas comunidades, baixo custo, facilidade de assentamento, de conexão, né? As conexões são mais fáceis de trabalhar. Mas, em compensação, a gente tem um ponto negativo. Ela tem média e baixa resistência à pressão interna, porque a parede, né, da tubulação, geralmente ela é mais fina, então, dependendo da pressão da água que passa ali dentro, e vocês vão ver isso com a Renata e depois comigo, na disciplina de instalações hidráulicas, essa pressão a gente precisa dimensionar também as paredes internas. Ela tem a moderada resistência a cargas externas, né? Então, dependendo da carga, essa tubulação pode amassar ou pode romper, e baixa resistência a choque. Então, se ela tem algum impacto, né, ela quebra, né? Porque é aquela tubulação de PVC que a gente está acostumado, beleza? Ferro fundido, a gente pode ter uma adutora de ferro fundido, beleza? Ela tem seus pontos positivos, elevada resistência
né, a pressão interna. Então, como ela é de ferro, eu consigo ter uma pressão interna maior, tá? E aí, principalmente quando rompe, a de ferro fundido e a de aço, quando rompe, é a que jorra muita água, porque a pressão lá dentro geralmente é maior, tá? Moderada resistência a choque, ela também tem uma longa durabilidade e facilidade no assentamento das conexões, apesar de ser uma conexão que é parafusada e tal, mas ainda é tranquilo. Ela tem o envelhecimento, aí os pontos negativos, o envelhecimento, né? Limitação no diâmetro comercial, alto custo, né? Ela é mais cara, e tem o peso elevado. Já não é qualquer um que consegue transportar, você precisa de um caminhão MUC e tal e tudo mais. A gente tem a tubulação de aço, né? Ela tem uma elevada resistência interna também, na pressão, e para maiores diâmetros, o preço se torna mais competitivo, porque a gente está falando de tubulações maiores, assim, de 50 e 60 centímetros, ok? Ela tem pontos negativos, baixa resistência à corrosão, então ela estraga, como ela é de aço, ela pode ter uma corrosão maior, baixa resistência à carga externa, né? Baixa resistência de pressão interna negativa, alto custo para pequenos diâmetros, então se for tubulação com diâmetro menor, ela fica mais cara, e necessidade de maiores cuidados para a tubulação aparente, né? Então, se for a tubulação de aço, se for uma tubulação externa, a gente precisa ter uns cuidados maiores, então tem que ter uma pintura anticorrosiva e tal, jeito de posicionar e tudo mais. E a gente também tem, e as adutoras aí, e é muito utilizada também, de concreto armado. A tubulação de esgoto ainda é mais utilizada de concreto armado, tá? Vantagens, ela tem resistência à carga externa elevada, né? Então a gente pode ter trânsito por cima, não resiste à pressão interna, utilização para adutoras com escoamento em canal, né? Então a gente utiliza isso muito em rios e tudo mais, né? Com baixa pressão. As desvantagens, ela tem um grande peso, né? Então o manuseio, transporte, né? Acaba ficando mais caro, a gente precisa de caminhão, o jeito de tirar, o jeito de colocar no caminhão. Uso limitado, devido a não resistir à pressão interna. Então, como ela não aguenta muita pressão interna, a utilização fica um pouco mais limitada. Então, a gente precisa de um estudo, tá? Para definir aqui qual material a gente vai utilizar em um determinado sistema de adução. A gente precisa entender, a gente precisa de um estudo para poder entender quais são as demandas. É uma tubulação que vai ser externa, ela vai ser subterrânea, vai ter carga ou não em cima dela, né? Durabilidade, acesso, peso e por aí vai. Então, para poder definir aqui qual material a gente vai utilizar, a gente precisa fazer um estudo maior. Beleza? E aí, depois essa água vem da adutora para o sistema de tratamento de esgoto, eu vou mostrar um esquema simplificado de como funciona o sistema de tratamento, tá? A estação de tratamento de água, porque na próxima aula a gente vai falar só da estação de tratamento de água, ok? A estação de tratamento de água, ela funciona simplificadamente dessa seguinte forma. A água vem do manancial, né? Ela tem as adutoras de captação, ela cai num sistema de tanques, tá? Que são interligados. Nesse primeiro tanque, gente, isso aqui é uma forma simplificada, tá? Na próxima aula vou mostrar melhor como que isso funciona. No primeiro tanque, a gente adicionado alguns produtos químicos, tá? Então, sulfato de alumínio, cal, cloro, aqui nesse primeiro tanque. Essa água passa para o segundo tanque, onde acontece a floculação, que a gente fala. Então, todas as impurezas, as coisas que estão né, na água ali, elas vão flocular, elas vão juntar umas às outras. Os produtos químicos que é colocado aqui, ele vem, a partir do momento que esse produto químico começa a fazer efeito, ele começa a flocular, começa a juntar uma coisa na outra, vira um monte de flocozinho, e esse floco, no próximo tanque aqui, ele vai decantar. Beleza? É basicamente o mesmo sistema que acontece em piscina, por exemplo. Então, joga os produtos, esse produto faz a sujeira flocular, ela se junta uma na outra, forma um floquinho, ele fica mais pesado e decanta, vai para o fundo.
No caso da piscina, o cara vem e aspira o fundo dela. No nosso caso aqui, do tanque de decantação, ela passa pelo tanque de filtração. Então, com diversas camadas aqui, né? Então, carvão ativado, areia, cascalho. Então, ela vem, a água decanta aqui, a água mais limpa, ela vem por cima, passa por esse filtro, daqui ela passa para os reservatórios de água tratada, beleza? Depois que ela passa pela filtração, passou por todo esse sistema, ela ainda recebe aqui cloro e flúor, né? Nessa água que já está filtrada, para ela virar uma água potável. Então, daqui ela vai para o reservatório de água tratada, e aí a gente tem as adultoras de água tratada para levar para os reservatórios e posteriormente para a rede de distribuição, beleza? Esse é um sistema simplificado de como funciona a estação de tratamento de água, tá? A ETA, ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém tem alguma observação a fazer? Não? Ok. As estações elevatórias. Quais são os usos, tá? A gente usa ela para captar a água de superfície ou de poço, tá? A gente vai ver como que funciona. Recalcar a água de pontos distantes ou elevados e reforçar a capacidade da adução, que é aquilo que eu estava falando com vocês. Quando a gente tem um sistema de adutoras que é muito longo, a gente precisa ter, em algum determinado espaço, a gente precisa ter essa estação elevatória para poder renovar essa pressão, porque aí a pressão, quanto mais longo vai ficando, a gente vai perdendo a pressão. Então, para poder renovar essa pressão e, né, consequentemente, levar essa água mais longe. Desvantagens. Eleva a despesa, né, da operação, porque a gente tem gastos com energia, né, para poder manter motor, a gente tem obra e tudo mais. Elas são vulneráveis, né, à interrupção e falha no fornecimento da energia, então fica dependendo. O abastecimento da água fica dependendo do abastecimento da energia. Se por algum motivo acabar a energia, o que vai acontecer? Os motores vão parar de funcionar, as bombas, né, vão parar de funcionar e o fornecimento é interrompido. Mesmo tendo a água, o fornecimento é interrompido. Ou a gente vai ter que onerar mais ainda as despesas e colocar, por exemplo, geradores de energia. Então, quando acabar a energia, entra o gerador em atividade para poder não ter falha na interrupção da água. Então, a água fica dependendo se tem ou não interrupção no sistema de energia, beleza? E exige operações e manutenção especializadas, né? Então, eu tenho mais equipamentos, né, em determinados pontos, eu tenho o quê? Mais manutenção, mais custo para poder ficar mexendo, arrumando. A bomba deu problema, vai lá, arruma, ou tem que fazer manutenções preventivas para poder evitar de ter problemas. Então, as estações elevatórias também têm essas desvantagens, beleza? Então, aqui, um esquema das estações elevatórias para vocês poderem entender como que isso funciona. Então, eu tenho o nível da água aqui, beleza? Eu tenho uma grade, que é para poder segurar qualquer resíduo maior, tipo garrafa, PET, galho de árvore, essas coisas todas, para não entrar para o sistema. Aí essa água, ela é passada por baixo aqui através de comportas, né? Que ela pode ser, eu posso fechar ela, posso abrir e tudo mais, eu posso controlar isso. Aqui eu acabo tendo uma caixa de areia, tá vendo? Aqui tem um espaçozinho aqui para essa água ir decantando e tudo mais. Então, se eu tenho algum material mais arenoso aqui, ele vai passar aqui pela grade, vai passar pela comporta e vai cair aqui. Daqui ela não vai subir, porque eu tenho aqui ó, uma paredinha para evitar que essa parte de areia, né, essa parte arenosa, passe aqui para cima. E aqui acaba formando uma caixa de areia que, dependendo do tempo, da manutenção, eu tenho que vir aqui com a dragazinha, né, e puxar essa areia que está nessa caixa de areia, liberando ela aqui, beleza? E depois da caixa de areia, eu tenho o poço de sucção, né, que é onde vai ter o tubo de sucção aqui, ele vai dentro
aqui dentro, e na ponta aqui eu ainda tenho algumas grades, geralmente tem uma gradezinha para poder também filtrar qualquer partícula maior que conseguir passar por todo esse sistema, ela é sugada aqui no canto, beleza? Então, a tendência é que nesse poço de sucção tenha uma água mais limpa, que eu falo, de resíduos sólidos, assim, né? Garrafa PET, galha, areia, essas coisas assim. Ela vem pelo tanque de sucção, pelo tubo de sucção, eu passo pelo conjunto de bombas, né? Que acontece? O que a bomba faz aqui? Ela puxa essa água aqui e joga ela, né, pela linha de recalque aqui. E aí, geralmente, eu tenho um abrigozinho para guardar esse conjunto de bombas, que pode ser uma, duas, três ou diversas bombas, que a gente dá o nome aí de casa de bombas, ok? Então, essa é a estação elevatória para a gente poder conseguir ter mais pressão ou conseguir dar continuidade no sistema. Beleza? Tranquilo? Então, eu tenho aqui estações elevatórias, a gente vai ver sobre os reservatórios de água tratada e sobre as distribuições que a gente tem nas edificações. Beleza? O sistema de distribuição, então, ele saindo aqui da estação de tratamento, ele é composto por reservatórios, as redes de distribuições. Então, é o reservatório, as adutoras de água tratada, as estações elevatórias, se for o caso, né? Outras adutoras, até chegar na distribuição. Então, saindo da estação de tratamento, a gente já considera que é um sistema de distribuição de água potável, beleza? De água tratada. Então, a gente tem os reservatórios e as redes de distribuição. Os reservatórios, quais são os objetivos aí do reservatório? Atender às variações de consumo, né? Então, para a gente poder ter uma reserva mesmo, né? Por isso que é um reservatório. A gente precisa saber manter sempre esses reservatórios cheios, porque ele vai funcionar, né, para atender as demandas de emergência, que é a mesma coisa da caixa d'água que a gente tem na casa da gente. A caixa d'água, ela é um reservatório individual. Se acabar a água da rua, né, do fornecimento, eu ainda tenho água para mais 1 ou 2 dias, tá? E vocês vão ver com a Renata lá. Então, a gente precisa, esse reservatório, ele funciona, do sistema de distribuição, ele funciona do mesmo jeito. Se por algum motivo eu precisar, a concessionária precisar interromper o fornecimento, eu tenho esses reservatórios para poder ainda segurar aí mais um tempo. E manter a pressão mínima ou uma pressão constante na rede, né? Então, dependendo da situação, eu tenho esses reservatórios para poder manter e equilibrar essa pressão. Que são esses reservatórios que a gente está acostumado a ver aqui na região da Copasa, né? Essas regiões que são fornecidas pela Copasa tem muito. Então, aqui em Patinga tem muito, né? O Morro da Caixa d'Água, que funciona dessa forma. Esses reservatórios para poder equilibrar essa pressão e manter a distribuição, ok? Tipos de reservatório. A gente tem aí diversos tipos de reservatório. A gente tem reservatório de montante, a gente vai ver todos esses exemplos aqui. O reservatório de montante, ele é sempre situado a montante da rede de distribuição, para o suprimento normal. E o reservatório de jussante, ou o reservatório de sobras, que a gente fala, ele é alimentado pela sobra dos suprimentos. Então, quando a gente tem horas menores de demanda, ele vai alimentando aquele ali. A gente então tem um que é o principal, o normal, e o outro que é alimentado quando sobra. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem um que é alimentado sempre e a água vai embora nele. Vamos falar que é esse da esquerda aqui, ó. Então, esse reservatório aqui, ele recebe água o tempo todo e sai água o tempo todo. Só que dependendo da demanda, e se sobrar água aqui, o que acontece? Essa água passa a encher o de cá. Beleza? Na hora que consome aqui, essa água volta. Beleza? É como se fosse uma reserva da reserva, vamos dizer assim. Beleza?
Isso vai depender, a utilização do segundo depende da demanda do momento, beleza? Se a demanda está pouca e a água aqui não está sendo consumida muito, passa a encher o de cá, beleza? Que é isso aqui, ó. Eu tenho as adutoras, né? Então eu tenho aqui o manancial, um sisteminha, eu tenho o manancial, eu tenho os sistemas de captação, passa por estação de tratamento, da estação de tratamento ela passa pelo reservatório montante, que é distribuído para a rede de distribuição, para as residências. Se por algum motivo essa demanda não está dando conta de suprir essa água aqui, a vazão dessa água, ele enche o reservatório de justante, beleza? Então a água que sobra aqui vem para cá. Depois ela volta na medida que o consumo aqui está maior de novo e está puxando daqui e daqui. Ok? Conseguiram entender isso aqui? Tipos de reservatório. A gente pode ter um reservatório enterrado, que a gente fala, tá? Então a gente tem todo o reservatório dentro da terra e a gente só tem a tampa dele do lado de fora. Ele vai funcionar, a água vem por aqui, depois sempre tem a saída mais embaixo, beleza? E a gente quase sempre tem um poço de inspeção aqui no cantinho, beleza? A descarga sempre vai ser aqui no fundo, porque a água vai vir por cima e a descarga aqui no fundo, ok? Nesse caso do reservatório, quando ele é enterrado. O reservatório semi-enterrado vai funcionar do mesmo jeito, só que o abastecimento dele ainda é por cima aqui, tá vendo? Olha, o abastecimento sempre é por cima, beleza? Por que o abastecimento aqui sempre é por cima? Porque a gravidade, a pressão que a água vai ter que vencer aqui da gravidade, ela vai vir e vai jogar aqui. Se eu coloco esse abastecimento por baixo aqui, eu tenho a pressão aqui tem que ser muito maior para dar conta de empurrar essa água aqui para cima, beleza? Então, por isso que a gente tem sempre a pressão da água aqui, o abastecimento aqui por cima, para evitar a gente ter que empurrar essa água aqui. E outra coisa que acontece também é que quase sempre aqui nessa boca a gente vai ter uma boia, que é a mesma coisa que acontece na caixa d'água nossa, da edificação. O abastecimento vem por cima e aqui a gente tem uma boia. Quando chega num determinado nível, aqui, essa boia fecha aqui o sistema, para de ser alimentado. Abaixou o nível, abre aqui de novo e funciona o sistema de abastecimento. A gente tem aqui, né, o extravador, que é como se fosse um ladrão. Então, aconteceu alguma coisa que esse nível subiu, a água entra aqui, cai aqui e vai embora. E a descarga para alimentação lá do sistema sempre é por baixo também, no fundo do tanque do reservatório, também semi-enterrado. E no reservatório apoiado, ele vai funcionar da mesma forma. Ele está todo fora da terra e ele funciona do mesmo jeito. Então eu tenho o abastecimento por cima, o desenho é praticamente sempre o mesmo, ok? A única coisa que muda é a posição dele dentro da terra e no caso do enterrado, a gente tem esse ladrão, essa parte de cima, dentro do sistema. Beleza? Tranquilo? E a gente pode ter também um tipo de reservatório elevado. A gente vê isso muito também, né? Então a gente tem o abastecimento vem por cima, né? E aí, nesse caso aqui, a gente pode colocar ele, o abastecimento ele vai vir, ele pode vir por baixo, se for o caso, tá? Porque a gente tem aqui o abastecimento por cima. E a gente pode ter o ladrão também. Nesse caso do reservatório elevado, a gente pode abastecer ele ou por cima ou por baixo. A gente tem geralmente caixas de passagem e tudo mais. E a gente tem sempre uma descarga aqui, que é para precisar fazer limpeza e tudo mais. A gente consegue interromper aqui e jogar essa água fora, se for o caso. Beleza? Então, o reservatório elevado, a gente quase sempre utiliza ele quando a gente tem problemas, por exemplo, de pressão, tá? Então, se eu tenho edificações em
uma parte que é muito plana, por exemplo, e aí eu não tenho montanhas e tudo mais, eu preciso fazer esse reservatório elevado para aumentar a pressão, para poder colocar a água mais acima do nível das edificações, para poder proporcionar mais pressão aqui para as edificações. Beleza? Tranquilo? Então a gente precisa ter cuidados com o reservatório, né? Impermeabilização e cuidados nas paredes para não ter vazamento, trinca, essas coisas assim. Localização em áreas onde não ocorra inundação, né? Para a gente não ter contaminação, principalmente quando a gente está falando de reservatórios enterrados, tá? Então, para a gente não ter áreas que tem alagamento, inundação, porque senão acaba contaminando a água que já foi tratada. Afastamento de águas de chuva, então, mesma coisa, para a gente não ter contaminação. Proteção nos acessos, né? Que geralmente são tanques muito grandes. Se, por exemplo, alguém pula dentro daquele negócio, ele pode se afogar, ou dependendo da pressão do sistema, a pessoa pode ser sugada, né, para o fundo do sistema. Então, essa proteção nos acessos são extremamente importantes para não ter ninguém entrando, né? Cara, acho que é uma piscina, por exemplo, então, dependendo da pressão, pode sugar o cara e tudo mais. E proteção nos dispositivos de descarga, né? Que é a mesma coisa que eu estou falando, para impedir a entrada de animais, pessoas, né? Ou água poluída da vizinhança. Então, a gente precisa ter também aí diversos cuidados com todos os tipos de reservatório, ok? Sobre as redes de distribuição, é uma estrutura mais dispendiosa, né? Então, assim, é mais fácil de mexer e tudo mais. O conjunto é um conjunto de tubulações integradas, instaladas ao longo das vias públicas e dos passeios. Então, é a rede que é o que a gente está acostumado de ver para todo lado a Copasa mexendo. Então, foi para o reservatório, do reservatório essa água ela é distribuída através de tubulação. Então, se a gente pega, por exemplo, uma cidadezinha ou um bairro qualquer, a gente tem as adutoras, que quase sempre são o ramal principal, né? Então a gente tem de verde aqui nesse desenho, por exemplo, a nossa adutora, né? Que é a linha principal, onde tem inclusive mais pressão. E da linha principal, da adutora, a gente tem as redes de distribuição, né? Que ela vai ser geralmente de bitolas menores, para poder fazer todo o sistema de distribuição. Então, dentro praticamente de cada rua, tem um sistema de adutoras, tá? Aqui, gente, e lembrando que a gente está falando de quê? De abastecimento, rede de distribuição de água limpa, né? Depois a gente vai falar de esgoto. No caso do esgoto, quase sempre tem todo esse sistema também, só que de água de esgoto, beleza? E ainda tem sobre drenagem, né? Que também é uma tubulação diferente, porque a tubulação de água de chuva, ela não mistura com água de esgoto, né? Beleza? Então a gente tem todo um sistema de distribuição dessa água através de adutoras e de rede de distribuição, beleza? Então, dependendo do lugar e tal, a gente precisa puxar uma rede de distribuição para poder chegar a água num determinado local. Dessa rede de distribuição, a gente vai ter um ramal, né, predial, onde conecta na água da sua residência. Passa lá pelo cavalete para medir o seu consumo, né? Então, cada edificação tem um ramal que liga na rede de distribuição. A rede de distribuição é ligada na adutora principal. Beleza? Tranquilos? Então, quando a gente fala de rede de distribuição, a gente tem os condutores principais e os secundários, que é isso que eu falei com vocês. A gente tem as principais com diâmetros maiores, né? Que ela é responsável para alimentar os condutores secundários, que geralmente tem o diâmetro menor, principalmente para aumentar a pressão. Então, quanto menor é a bitola aí o diâmetro da tubulação, maior é a minha pressão, beleza? Então, esses condutores secundários é o que alimenta os pontos de consumo direto, que é isso que eu falei, que eu mostrei no mapa anterior, beleza? Então, se a gente for pensar num sisteminha aí completo, né, a gente tem
a gente tem o manancial, né? Os dispositivos de captação. Do dispositivo de captação, isso passa pela ETA, né? Que é a estação de tratamento de água. Nós temos, daqui ela vai para o reservatório, do reservatório ela vai para a distribuição. E a gente for pegar aqui, os condutores principais e os secundários. Os mais em negrito aqui são os principais, e os menorzinhos são os secundários. O que acontece? Ele diminui essa bitola da tubulação. Beleza? Conseguiram entender essa confusão? Beleza? Tranquila até aqui? O que vocês acharam? Pessoal, João Vitor, Thaís, Vinícius, Mirelle, Larissa. Pessoal. Tranquilo. Tranquilo? Beleza? Dúvida zero? Por mim, sim. Então tá, olha só.